Muito bem, irmãos, hoje nós vamos para a segunda parte do capítulo 4 de Provérbios, os versos de 10 a 19. Eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 4, os versículos de 10 a 19. Essa é a segunda parte do capítulo. Lembrando que esse capítulo foi dividido em 3 partes, não é? Nós já vimos a primeira parte, que foi como que uma introdução, os versos de 1 até o verso de número 9. E nessa introdução nós vimos também que Salomão trata sobre a herança espiritual que é deixada, não é, dos pais aos filhos. Então, o dever dos pais de apresentar, de instruir, de ensinar os seus filhos acerca da sabedoria, né, da palavra bíblica, da fé cristã. E agora os versos de 10 a 19, ele vai nos mostrar 2 caminhos de vida, onde um conduz à vida, o outro conduz à morte. Lembrando que sabedoria em Provérbios é uma pessoa, não é esperteza, não é raciocínio rápido, nem é, muitas vezes, versículos memorizados sem saber o que significa ou como utilizá-los. Sabedoria é uma pessoa e ser sábio é se relacionar com essa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então Provérbios 4, de 10 a 19, diz assim então a palavra do Senhor. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não te estribes na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Então, Salomão convoca o seu filho para lhe dar ouvidos acerca da instrução, e ele vai falar sobre 2 caminhos de vida, onde um conduz à vida, o outro conduz à morte. Lembrando que o caminho da vida não é marcado apenas por fazer uma boa escolha, mas como nós vimos, o caminho da vida é marcado por um relacionamento com a sabedoria, com a instrução, com a pessoa de Cristo, tá? Essa é a segunda parte do capítulo 4, e essa parte ela vai, de forma bem nítida, ela vai distinguir justos e injustos, tá? Ela faz essa distinção de forma clara. E o propósito, então, de Salomão, ao fazer essa distinção, é exatamente lembrar ao seu filho aquilo que já lhe foi entregue nos versos anteriores, aquela herança espiritual ao qual o filho já recebeu, e agora, então, ele tem a responsabilidade de usar, de colocar em prática ou não. Então, é como se tivesse uma criancinha pequena e à medida que você vai dando coisas, ela vai crescendo, até chegar o momento que ela tem que tomar decisões, né, e é responsável por isso. Então é mais ou menos isso que ele faz aqui nessa parte do capítulo, né? Então ele já recebeu uma herança, ele agora precisa entender que ele viverá por essa herança, por meio dessa herança, né? Caso contrário, se ele decida fazer o contrário,
ele também sofrerá as penalidades, porque rejeitou a herança espiritual que lhe foi entregue, tá? Notem um detalhe interessante que Salomão vai apresentar ao seu filho, né? Ele vai descrever de forma bem vívida, não é? Os passos e os caminhos que escolhemos e que devem, não é? Esses passos e esses caminhos, e que devem não apenas estar relacionados com a herança a qual já recebemos, mas esses passos e esses caminhos, conforme ele descreve no texto, eles têm a ver com aquilo que cremos acerca do nosso destino, acerca daquilo que vamos alcançar, tá? É muito comum as pessoas lerem provérbios buscando dicas de como se dar bem na vida. E elas podem até se dar bem na vida ao aplicar alguns princípios de provérbios. Mas não quer dizer que eles foram salvos, não quer dizer que eles têm fé, não quer dizer que eles são sábios. Apenas que a sabedoria bíblica, a pessoa de Cristo revelada em provérbios, não é? Usando esses princípios que geralmente algumas pessoas usam, eles podem de algum modo gozar de alguma bênção divina, mas não quer dizer que tenham relacionamento com a pessoa divina, não quer dizer que eles tenham algum tipo de contato ou fé, né, com a pessoa de Cristo, mas apenas que gozam de alguma bênção da parte do Senhor, ok? Então, a ideia é caminhos e escolhas relacionados com aquilo que cremos, que mostram, né, ou que descortinam, que revelam o destino que alcançaremos, de vida ou de morte, se preferirmos o caminho do mal, ok? Bom, dessa forma, então, a ideia, o propósito, então, de Salomão é despertar o seu filho para procurar, observar, andar e escolher o caminho de vida, tá? Mas lembrando sempre de não apenas mostrar o que é certo ou o que é errado, mas de fazê-lo discernir acerca das escolhas com aquilo que já lhe foi entregue, que foi a palavra, o ensino, a instrução, a fé. Então, ele pode agora se desviar dos caminhos maus por enxergar, discernir, julgar que aquelas coisas e aquelas pessoas são más, ok? Então, em linhas gerais, essa é a ideia principal dessa segunda parte de Provérbios. Bom, vamos explorar um pouco mais os versículos, né? Vamos conhecer o caminho da sabedoria. Isso ele faz nos versos de 10 a 13, tá? Então, note que aqui, diferente do versículo 1 de Provérbios 4, quando ele falou filhos no plural, aqui ele fala filho no singular, porque a ideia agora é do filho em particular. E ele então vai apresentar o caminho da sabedoria, e ele vai mostrar então a necessidade urgente de se internalizar a palavra de Deus, para que de fato ele possa escolher esse caminho da sabedoria, ou viver, não é, com a sabedoria que é Cristo. Então observe o verso 10, quando ele diz, não é? Aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Andando por elas não tropeçarás, e se correres, não é? Andando por elas, não se embaçarão os teus passos, e correres não tropeçará. Retém a instrução e não alargues, porque elas te darão a vida. Então, a ideia aqui desses versos, ao apresentar o caminho da sabedoria, não é? Começa primeiramente com uma ordem: aceita, retém aquilo que te foi entregue, não é? Então, isso é uma ordem que a todo momento precisa ser lembrada por nós, não somente aos nossos filhos, mas a nós mesmos, porque nós temos o hábito de ouvir, mas isso não quer dizer que nós temos a capacidade de internalizar, de guardar, de atender ao que ouvimos. Tiago, na sua carta, inclusive, no capítulo 1, vai recomendar aos crentes
que não sejam apenas ouvintes, mas que se tornem praticantes da palavra. Caso contrário, aquilo que eles ouviram não lhes traria benefício de forma real, porque o que eles ouviram seria exatamente aquilo que vai ser usado contra eles no dia do juízo, caso não se arrependessem e não guardassem a palavra no coração. Os puritanos tinham um costume de sempre se lembrarem, né, a si próprios e às igrejas. E o costume deles era esse, né? Era de tentar fazer com que os irmãos se atentassem para ouvir e praticar a palavra, internalizar a palavra. Então eles diziam: quão terrível será o homem, né, que descerá ao inferno carregado de sermões. Ou seja, era uma pessoa que estava na igreja, ouvia sermões, ouviu a pregação a vida inteira, mas não tinha fé, não se arrependeu, não creu em Cristo como Salvador. Então, quão terrível será para essa pessoa, né, descer ao inferno carregado de pregações, de sermões, de ensinos. E o próprio Senhor Jesus advertiu os seus discípulos, né, e a todos que o ouviam, dizendo: a quem muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. Mostrando exatamente, na mesma proporção, né, do peso daquilo que se ouve com aquilo que se crê e coloca-se em prática, né? Então, a ordem é para não apenas ouvir, mas para internalizar. A palavra deve ocupar o coração de maneira que a palavra, né, deve levá-lo à vida. Então, a palavra ocupa o coração e a própria palavra é quem conduz à vida. Desta forma, como é dito no verso 10, ele então gozaria a recompensa de ter os anos de sua vida multiplicado. Não sei se os irmãos lembram, mas o apóstolo Paulo, fazendo uma aplicação do 5º mandamento, ele disse que o 5º mandamento é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa que está no 5º mandamento? A multiplicação dos anos de vida sobre a terra. Então Salomão está recordando dos mandamentos e está trazendo eles para esse momento e dizendo ao seu filho: se ouvires, internalizares e creres na palavra, ela é a fonte da vida, ela prolongará os teus dias de vida nesta terra. Ok? Bom, então a ordem para internalizar, não é? Para reter, não apenas para ouvir, mas para reter, para colocar em prática, tá? Bom, aqui cabe para nós uma aplicação que às vezes nós nos esquecemos, né? Notem que quando o texto fala que é dever dele não apenas ouvir, mas internalizar a palavra, o texto nos mostra que existem 2 elementos na fé, na vida cristã. O primeiro é a ação de Deus pela pessoa do seu Espírito. E o segundo é a nossa ação e a nossa responsabilidade. No que tange a pessoa de Deus, as obras são perfeitas, a palavra é perfeita, a aplicação do Espírito é perfeita, não é, ao nosso coração. Então, no que diz respeito à parte divina, o Senhor tem feito. Mas no que diz respeito à nossa parte, isso tem a ver com a nossa responsabilidade de ouvir a pregação, o ensino, a nossa responsabilidade de ter interesse por guardar aquilo que ouvimos e a nossa responsabilidade por colocar em prática o que ouvimos. Infelizmente, assim como lá no mundo o diabo é o culpado de tudo, na igreja Deus é o culpado de tudo. Mas isso não é verdade. Não é verdade.
Se nós quebramos a cara com escolhas erradas na vida, a responsabilidade é nossa, não é do Senhor. Ah, mas Ele é soberano. Exatamente. Só que a sua soberania não é uma carta branca para Deus ignorar a sua própria palavra, o seu próprio caráter, sua própria santidade e ficar tomando decisões por nós. Não, Ele já nos fez semelhantes a Ele, né? Com alma racional, exatamente para que nós o imitemos na nossa responsabilidade. Ou seja, existe um aspecto de soberania também de cada pessoa para a sua vida. Há um aspecto de soberania particular de cada um de nós. Esse aspecto de soberania, ele é como que uma imitação da soberania divina. O fato de Deus ser soberano não quer dizer que Ele faça aquilo que seja contrário a Ele ou a sua própria palavra, né? Quer dizer que não há ninguém acima dEle. Ele é Senhor de tudo. Mas por ser Senhor de tudo, Ele não peca, por exemplo, abusando de seu poder. Deus não é escravo de seu poder, não é? Nós temos também um grau de soberania na nossa vida, que é onde entra a nossa responsabilidade, que é onde entra o nosso agir com aquilo que já recebemos da parte do Senhor. Nós já recebemos da parte do Senhor, conforme o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 2, tudo que é, capítulo 1, tudo que é necessário para a vida e para a piedade, nós já recebemos do Senhor, é o que disse Pedro, tudo. Então, nós já temos a palavra, nós já temos o Espírito, nós já temos a ação do Espírito guiando os nossos olhos para ler a palavra e para nos dar entendimento da palavra, nós já temos a sabedoria de Deus revelada na vida da igreja por mais de 6.000 anos, ou seja, nós podemos aprender com os acertos dos nossos irmãos do passado, nós podemos nos desviar dos erros que os nossos irmãos do passado já cometeram. Então, nós já temos aquilo que é necessário para viver em santidade, para viver em justiça, não é? De forma sábia. Então, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Não tem mais essa questão de, não, mas é porque eu não sabia. Ora, se você não sabia, você cometeu um pecado chamado negligência. Por que você não foi pesquisar? Por que você não foi procurar? Por que você não pesquisou? Não procurou pessoas? Não é? Então, a ordem para internalizar a palavra, ela realça a responsabilidade que temos. E se formos negligentes no cumprimento de nosso dever, não vai nos adiantar muita coisa depois tentar nos consolar com a soberania de Deus, porque, na verdade, a soberania de Deus, né, seu poder, nos momentos de nosso pecado, que é a negligência, ele não nos consola. Pelo contrário, a verdade da soberania e do poder divino, diante do pecado da negligência, é como espada nas costelas. Ele fere ainda mais a consciência, lembrando-nos, ora, se Deus é poderoso e se Ele é onipotente e é, então, o Deus que rege tudo, por que você não temeu a Ele e foi diligente? Entende a diferença? Então, não nos consola. O que nos consola é o arrependimento e a certeza do perdão que encontramos em Cristo e a certeza do amor de Deus para conosco, que Ele não nos lançará fora quando algo assim acontecer, mas que podemos continuar vivendo em comunhão com Ele. Ok? Então,
A nossa responsabilidade não pode ser substituída, entregue, né, ou banida pela soberania divina. Não faça isso. Você vai amargar duras lágrimas se você fizer isso. Na verdade, o princípio que é ensinado em toda a Escritura é que o fruto de nossas mãos é abençoado pelo poder de Deus. Mas nunca é ensinado na Escritura que a negligência das nossas mãos será superada pelo poder de Deus. Mas sempre o fruto das mãos, porque o poder do Senhor não vai nos isentar de nossa responsabilidade. Então, se nós somos pais, marido e mulher, crentes, e estamos aprendendo a caminhar no caminho da sabedoria, então é nosso dever, é nossa responsabilidade nos preparar melhor, nos atinar mais para aquilo que estamos ouvindo, e é nossa responsabilidade na transmissão do Evangelho aos nossos filhos, fazer o que tiver ao nosso alcance para levá-los à fé. Então, tudo isso é nossa responsabilidade, é nosso dever. Então, nós devemos cumprir com atenção, com zelo, com dedicação para o louvor de Deus e para o nosso próprio bem. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Diga, seu Jaime. Mas aí ele não importou, sabe? Ele arrumou dinheiro, deu um dia aqui, e o pastorado começando a dizer, ele falou, não, Deus é culpado, aconteceu e eu sou filho de Deus. Eu achei muito interessante isso, porque tem muita gente que culpa Deus, não sei o quê, essas coisas. Eu acho que fica para mim. Veja, seu Jaime tocou num ponto interessante. Às vezes, quando acontece algum desastre, algum infortúnio na nossa vida, então nós temos sempre a mania de culpar Deus. Mas o que nós vamos lembrar é o seguinte: nós vivemos num mundo caído, num mundo que só tem pecadores. Então a coisa mais natural nesse mundo é o mal, não o bem. Se ainda há algum bem neste mundo, é por conta da graça divina, né, da pessoa de Cristo. Segundo, nós não sofremos tudo aquilo que poderíamos sofrer, porque o Senhor, na sua santa, graciosa e misericórdia, providência, a todo momento está nos livrando de algo. Porque se não fosse a mão do Senhor para nos proteger, nós estaríamos sofrendo igual o cachorro que cai na mudança. Então, quando coisas ruins acontecem, nós vamos lembrar que dentro disso tem a providência divina, que a todo momento está nos livrando, nos privando de maiores sofrimentos, e também tem a nossa responsabilidade. Tem a nossa responsabilidade, né? Quando eu morei no Pará, eu fui missionário, obreiro, era o nome que dava lá, né?
por 2 anos numa congregação que ficava num bairro muito perigoso. Esse bairro era tão perigoso que uma senhora que era membro lá da nossa igreja, o filho dela chegou a ser o 2º mais procurado do estado do Pará, de tão mal que era esse indivíduo. E aí o que acontece? Eu fui para o seminário, então um outro irmão me substituiu lá na congregação, e 1 ano depois eu volto na congregação. Aí fui lá para congregar com os irmãos, pregar e ficar com eles. E eu esqueci, e aí não é que eu esqueci que ele era perigoso, mas eu vacilei. Porque quando eu estava lá durante os 2 anos, ativamente, você parece que fica com os alertas ligados, né? Na hora que você vê uma sombra, você já calcula até o peso da pessoa, para ver se dá tempo de fugir ou se é melhor entregar algum pertence, né? Aí depois, terminou o culto e tal, teve lá um momento de confraternização, e eu fui buscar alguma coisa no carro. E eu vi uma mala chegando, né? Mala é o nome que a gente dava lá para o bandido. E nem me toquei que poderia ser um indivíduo, né? Um malfeitor. Até que aí ele me escorou com o revólver e roubou a minha aliança. Aí eu vou dizer, não, é da soberania divina que eu fosse assaltado. Lógico que não, porque eu fui burro, porque eu vi o cara vindo. E eu já sabia, pelo tempo que eu morava lá, nós nunca saíamos sozinhos na rua, todo mundo saía sempre juntos, entendeu? Não deixava criança e mulher sair só, sempre tinha que sair 2, 3 juntos. E toda vida que saía já com tudo pronto para ir embora. Ninguém saía para ficar ali, na rua ou na calçada. Entendeu? Então não tem nada de providência divina ou de soberania não, era da vontade de Deus que eu fosse assaltado. Lógico que não. Não era da vontade de Deus que eu fosse assaltado. É porque eu fui tolo. Só isso, não tem nada a ver com Deus. Agora, mesmo em meio ao nosso sofrimento, aí entra sim um aspecto da sua providência divina, que é o fato de Deus nos tornar sábios quando passamos por sofrimentos. Aí o Senhor usa aquela situação para nos ensinar alguma coisa. Aí é onde entra a providência nesse aspecto, né? Da nossa vida, né? Oi? Essa não é a exceção, assim, em todas as situações ruins não é que você defende Deus. Não é isso não. Aí é uma outra coisa, mas é o seguinte. A sua pergunta tem a ver com uma outra, que é um tema bem complicadinho para explicar, que é aonde fica a presença de Deus no mal que acontece, né? Então é o que acontece. Deixa eu tentar explicar. Não é que quando algo desse tipo acontece pela nossa negligência, que Deus não esteja ali, Deus não seja soberano comigo. Nem muito menos que Ele permita que aquilo aconteça. Não tem a ver com isso. O que eu estava falando é da nossa responsabilidade. Então eu vou dar um exemplo. Quem me garante que aquele indivíduo queria apenas me assaltar? Ninguém pode me garantir isso. E se ele quisesse fazer alguma outra coisa, ferir, matar, por que não fez? Porque o Senhor restringiu, exato. Então, quando nós olharmos os eventos da vida, nós temos que olhá-los por essas duas óticas, como se fossem 2 óculos. O que eu fiz é meu dever, minha responsabilidade. E a pessoa divina com a sua graça, misericórdia e providência. Tá? Então, assim, e tem coisas que mesmo que não seja minha negligência, vai ser do outro.
porque tem sempre a responsabilidade humana nas ações. Então, vou contar um caso rapidinho para prosseguirmos. Há uns 10 anos atrás, eu não presenciei isso, né? Estou contando porque me falaram. Mas há uns 10 anos atrás, um casal casou, aí teve a recepção na igreja e saíram para viajar, iam para a lua de mel. E quando eles saíram da igreja, uns 2 quarteirões depois, houve um acidente e um carro bateu neles. E o noivo ficou paraplégico. Ou foi? Acho que foi paraplégico, né? Que é da cintura para baixo. Ele ficou paraplégico nesse acidente. Então, a questão é, segundo o relato, o noivo e a noiva eles estavam andando direitinho, acho que deveria estar andando num táxi, alguma coisa do tipo. A outra pessoa foi negligente, foi imprudente e não sei se estava bêbado, mas foi o causador do acidente. Então a pergunta é, aonde está Deus nesse acidente? O Senhor está nesse acidente restringindo ao máximo todo tipo de gravidade e mal que pudesse acontecer. Acontecer coisas piores. Aí entra a sua providência, a sua soberania. Agora, rapidinho. Agora, para o casal, certamente isso tem a ver com a vida deles, porque eles eram crentes. Então, de algum modo, o Senhor usou aquele infortúnio para ensinar algo a eles, que no momento, geralmente, a gente não percebe, mas adiante é que se percebe. Então, assim, Deus também tem os seus planos para as nossas vidas. Então, de algum modo, o Senhor tinha no seu plano eterno que eles aprendessem algo acerca de como amar um ao outro com grandes impossibilidades. Poderia ser um acidente, poderia ser uma doença, poderia ser uma má formação genética, já nasceu assim. Então, assim, a causa para que, no caso, o noivo ficasse paraplégico, isso aí nós chamamos de causa secundária, porque ela não é a causa primária, ela é a causa secundária. Então, por alguma razão, o Senhor tinha nos seus planos que aquele homem um dia viesse a perder os seus movimentos. Por alguma razão. Isso poderia ter acontecido por várias formas. Acidente, má formação genética, uma doença, no trabalho, pisou num prego, deu um tétano, perdeu uma perna, depois perdeu a outra. Não sei. Isso aí a gente chama de causas secundárias. Então, não está fora. É o que eu quero dizer. Não está fora da sua soberania. O que eu estou querendo mostrar e o que o texto está mostrando é que nos eventos nós temos nossa responsabilidade, que devemos olhar, enxergar, identificar, perceber o que falhamos. E você tem a pessoa de Deus com o seu poder, providência e soberania. Ele nunca se ausentará de nós, no pior cenário que aconteça. E Ele vai usar aquilo que Ele permitiu que nos acontecesse para nos ensinar algo, para nos fazer amadurecer, crescer, para nos levar mais para próximo dEle. Mas isso não isenta nosso dever, nossa responsabilidade. É a responsabilidade humana. É como a linha do trem que você tem os 2 trilhos. Eles estão sempre juntos. Mas pode ser que um dia dê defeito em um dos trilhos. Mas não quer dizer que eles se separaram. Entende? Então, essa é uma ilustração até razoável para tentar mostrar essa comunhão entre a soberania e a nossa responsabilidade.
Exato. Nem Deus está fora do problema, nem nós estamos fora. Então, a minha tema. Né? Porque a palavra preordenou nos assuntos, ficar lá no quê? Viver vida louca porque Deus preordenou tudo? Não, porque ele tudo está bem, já disse que a gente tem que viver, que são os atos secundários de nossa responsabilidade. Não está no nosso tema, mas mas não é não. Apesar de Deus ter preordenado tudo, mas tem os atos secundários que tem que agir. O termo de pré-ordenar ali, ele precisa ser melhor entendido por nós, tá? Não é o nosso tema, mas pense comigo o seguinte, só para a gente encerrar e continuar aqui. Pense o seguinte. Olhando a questão porque senão nós vamos cair numa heresia chamada determinismo, que Deus determinou tudo e o homem é passivo, ele não tem responsabilidade nenhuma. Isso não é verdade. É um robozinho. Então preste atenção. Pense o seguinte. Nenhum de nós aqui escolheu nascer. Alguém escolheu nascer? Não. E ninguém escolheu os pais. É verdade. E nem os pais escolhem os seus filhos. Então isso é um ato da livre e graça soberana de Deus. Ou seja, Deus, Ele determinou o nosso nascimento. Agora, o fato de Deus ter determinado o nosso nascimento, então significa dizer que Ele também determinou quem seriam os nossos pais. Porque se mudar os pais, muda a pessoa. Cada pessoa é singular. Beleza. Então Deus determinou que os pais também haveriam de nascer, crescer e tarará. Tá. O que seria uma causa secundária? A causa secundária é o lugar de nascimento. Nunca a data. Porque conforme Atos capítulo 17, Paulo diz que o Senhor marcou a data. E até o lugar do nosso nascimento, o lugar no sentido abrangente. Mas, por exemplo, os meus pais moraram em Ponta Grossa na época da geada, daquela geada negra que deu aqui. Eles poderiam ter permanecido aqui e eu nasceria aqui uns 5 anos depois e não nasceria no Ceará, onde eu nasci. Então, estão entendendo a questão da causa secundária? O lugar do nascimento no sentido aí do meu estado, da minha cidade. Essa é a questão. Mas qual é a causa primária ou aquilo que determina, né? O que foi determinado? Que eu iria nascer e que seria deles. Entende? Então, isso nos traz um pouquinho, né, de luz sobre essa questão da responsabilidade e da soberania divina. Então, se eles tivessem decidido permanecer aqui, eu nasceria aqui. Teria algum problema? Não. Mudaria alguma coisa na minha vida? Muito. Porque certamente uma série de coisas poderiam ter mudado, né? Ou poderia ter voltado para o Nordeste para poder conhecer a Neuma e ter os meninos. Então, haveria mudanças? Sim, haveria mudanças. Mas essas mudanças estão dentro da nossa responsabilidade. Eu vou decidir morar aqui. Não, eu vou decidir morar lá. Então, você julga isso com as ferramentas que o Senhor tem te dado. E esse nosso juízo está dentro desse plano maior que é a sua soberania. Então, acho que dá para ilustrar bem.
Foi bom você dar esse exemplo. Quando a gente fala da soberania e da nossa responsabilidade, nós estamos falando de escolhas morais, tá? Escolhas morais. Então, se a pessoa vai escolher comer arroz ou feijão, isso aí não tem nada de uma escolha moral, não há um mandamento para isso. Então, Deus determinou que eu comesse arroz hoje? Assim, não tem nada a ver com isso. Estamos falando de escolhas morais, né? Escolhas que trarão impacto na nossa vida e de quem estiver perto de nós. Então, são escolhas morais, tá? E essas escolhas são coisas, botes secundárias nisso, né? De uma roupa, ou pintar o cabelo. Isso aí é de nossa livre responsabilidade julgar, segundo a palavra, o que melhor faremos, tá? Tranquilos? Dúvidas? Não, né? Mas foi bom tocar nesse tópico da responsabilidade e ensejou também o outro ponto. Tá, nós já estamos caminhando para o final, então, da nossa EBD, para tomarmos o nosso café. Eu vou só abordar o verso 11, diz assim, ó: no caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Então, no caminho da sabedoria te ensinei, não é? É o que diz a palavra, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Bom, então, isso aqui é uma metáfora para o estilo de vida que a palavra está ensinando e que o filho deve praticar. Esse é o estilo de vida, né? Então, no caminho da sabedoria e veredas aqui, como se fossem lugares, né, ruas e tal, são metáforas para descrever esse modelo, esse estilo de vida que o filho deveria adotar, tá? Nesse estilo de vida que o filho deveria adotar, ele é marcado pela prática da Escritura, pela vivência da palavra, né? Então, isso demonstra que ele, de fato, ouviu bem e internalizou bem a palavra que lhe foi entregue. Por isso que Salomão diz: te ensinei e te fiz andar, mostrando esse aspecto que a gente chama até de catequese, né? Catequização, que é a formação doutrinária, o ensino consistente doutrinário que os pais devem transmitir aos seus filhos, tá? Bom, ao mesmo tempo, esse caminho de vida que foi ensinado, ele não é encontrado por acaso, tá? Ele é ensinado. E aí aqui entra mais uma vez naquela questão lá de culpar Deus. Muitas vezes nós pais falhamos em ensinar o Evangelho aos nossos filhos e queremos que por acidente eles encontrem o Senhor. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o que Jesus disse, que quando nos calarmos, as pedras clamarão, mostrando o absurdo, ou seja, Deus vai levantar alguém para fazer o trabalho que deveríamos ter feito. Mas os pais, neste caso, nesse exemplo, precisam se arrepender, né, pedir perdão ao Senhor e aos filhos e orar pela conversão dos filhos, caso seja o caso, né? Mas a ideia aqui é de que isso não é encontrado por acaso, não é por acidente, tá? Então, precisamos lembrar disso. Então, isso é ensinado, isso é aprendido. Por isso que ele diz: eu te ensinei e te fiz andar. Um outro detalhe interessante, isso tem muito a ver também, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, né? Mas eu já passei por isso na minha época de ignorância. A gente sempre espera que aconteça alguma coisa na nossa vida para nos despertar na vida cristã. Você espera sonhar morrendo, ou espera que um anjo venha e toque no seu ombro, aí você vai virar o super crente, aquela pessoa dedicada na oração, na leitura, nos cultos, um leitor mais consistente da palavra, uma pessoa mais vigilante contra o pecado. Alguém já passou por isso? Já pensou nisso?
Não, né? Também não precisa dizer. Pois bem, isso não vai acontecer. Pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Não. Desconfie das histórias. A gente ouve, mas você sempre lembra que quem conta, às vezes, aumenta um conto. Então, a não ser que você conheça bem a pessoa e possa testificar a vida dele, testificar que a história é verdadeira, aí beleza. Mas do contrário, eu recomendo sempre a moeda da desconfiança. Eu vou dizer por quê. É porque é o seguinte, existiram coisas no passado, entre os apóstolos, em algum período na história da igreja, semelhante ao que eu dou exemplo, existiu. Como a conversão de Paulo, que o próprio Cristo vem até ele, mas ali tinha um propósito que era chamá-lo para o apostolado. Houve períodos na história da igreja onde o mundo estava tomado por uma completa escuridão. Então, de fato, naquele momento, Deus graciosamente despertou alguém. Mas isso é algo extraordinário. É porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém para fazer um modelo bíblico. Era só trevas. Só trevas. Um bom exemplo disso, podemos pegar o exemplo aí de Lutero. Lutero era doutor em teologia e nunca tinha lido a Bíblia. Quando ele furtou a Bíblia lá do mosteiro, começou a ler e se converteu. Então, assim, esse era o mundo do passado. Por exemplo, em tempos recentes no Brasil, também aconteceu coisas assim maravilhosas. Mas olha sempre qual é o contexto. O Brasil era uma escuridão, ignorância, misticismo. O catolicismo proibiu a leitura da Bíblia, proibiu a venda da Bíblia, proibiu a menção da Bíblia. Agora que eles defendem a Bíblia, mas antes não, era proibido. Era proibido. Só o... Não, hoje eles estão lendo. Então, você vai ver coisas assim incríveis acontecendo, mas é num ambiente como esse, de completa escuridão, e Deus vai salvar pessoas. Mas nunca num momento onde a igreja está bem, os crentes estão bem alimentados pela palavra. Então, não. Era sempre em situações de completa escuridão. Tá? Bom. Isso não está longe, não. Então, em momentos assim houve isso, mas não quer dizer que esse é o modo que Deus usa para avivar o seu povo. O modo que Deus usa para avivar o seu povo é como nós estamos lendo. É um crente que crê que Deus pode salvar e transformar o seu filho, então ele está ensinando ao seu filho aquela verdade na esperança de que Deus o alcance. É isso. Esse é o modo. Então, e esse caminho de fé, ou essa vida mais fervorosa, não é? Da vida cristã, não é encontrado por acidente. Tá? Ele é aprendido. Ele é ensinado.
O que às vezes nos falta a nós como pais é fé que Deus vai operar nos nossos filhos e vai usá-los mais do que o que nos usou. Mas nós não deveríamos esperar por coisas, por uma ação sobrenatural. Deveríamos cumprir o nosso papel, que está dentro da nossa responsabilidade, que é ensiná-los. Então, por isso que o pai diz: eu te ensinei e te fiz andar, né, mostrando essa questão do modelo, da forma, o instrumento qual é para esse ensino da Escritura. Tá? Bom, e para concluirmos então, note que o filho anda no caminho da sabedoria e anda pelas veredas da retidão, né? São metáforas para o estilo de vida, para uma vida marcada então pela ocupação da palavra no coração e pela sua direção, a direção da palavra, né, dada a esse crente. Ok? Dúvidas? Oi. O 12. Não, eu vou falar rapidinho. Você vai ver várias vezes nos Salmos uma expressão dizendo o seguinte: você não será confundido, não será envergonhado. Essas expressões, elas não são garantias de que nós nunca teremos tropeços na vida, que o tropeço aqui não é de cometer algo errado, mas são expressões que nos mostram que a nossa fé, ou seja, o nosso relacionamento com o nosso Deus, ele não será de forma alguma abalado, extinto, machucado, diminuído por algo. Então, qual é a certeza? É como se, trazendo em outras palavras, qual é a certeza que nós temos de nossa salvação? É que a minha fé não será confundida, é que eu não tropeçarei, porque eu fiz a boa escolha, eu confessei Cristo. Então, essa é a ideia do texto. Com o Senhor. E não da vida em si, de dar algum passo errado, porque nós somos pecadores. O entendimento. Então, essa expressão, essa não será confundido, não será envergonhado, elas têm a mesma ideia, é de nos assegurar a nossa salvação, a depender de nós e do que esteja ao nosso redor. Porque a nossa fé, o nosso Salvador, ele não pode falhar. Seria mais ou menos isso.